Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso último artigo antes da avaliação. Então, aproveitando alguns recadinhos antes da gente começar a fazer a análise do artigo 129, eu vou encaminhar para vocês um trabalhinho, tá? Para que vocês possam me enviar, aí eu vou encaminhar junto com o trabalho o e-mail para que vocês possam me encaminhar esse trabalho aí, que vai valer nota bimestral e deve estar sendo agendado as datas aí das avaliações. Nós vamos ter que fazer a avaliação também de forma digital. E fica então para avaliação do artigo 121 até o artigo 129, porque começamos agora uma série de vídeos relacionados só ao artigo 129, que ele é bastante extenso, portanto nós vamos fazer vários vídeos a respeito dele. O de hoje, o de agora, o desse momento, é só sobre o caput, tá? Depois nós vamos fazer do parágrafo 1º, parágrafo 2º, nós vamos dividindo por parágrafos, ok? Então, avançando aí na nossa matéria, vejam, nós estávamos analisando e continuaremos analisando agora o título 1 do Código Penal, dos crimes contra a pessoa, ok? No capítulo 1 do título 1 do Código Penal, nós analisamos os crimes contra a vida, tá? Portanto, no capítulo 1, analisamos os crimes contra a vida, dolosos e culposos, não esquecendo que os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri, ok? No capítulo 1, nós estudamos o homicídio, verificamos lá o homicídio simples, o homicídio privilegiado, o homicídio qualificado, o homicídio culposo, todas as causas de aumento que recaíam sobre o homicídio. Depois nós analisamos a participação em suicídio, artigo 122, induzir, instigar e auxiliar a prática do suicídio. Depois nós fomos para o artigo 123 e analisamos lá no 123 o infanticídio, depois do 124 ao 128 o aborto. Tá? Aí nós verificamos lá o autoaborto, o aborto consentido praticado por terceiro, o aborto não consentido praticado por terceiro, verificamos as causas de aborto legal e assim por diante, ok? Agora vamos para o capítulo 2 do título 1 do Código Penal. Ainda o bem jurídico tutelado no capítulo 2 continua sendo a pessoa, bem jurídico genérico, ok? Só que agora, no capítulo 1, o legislador, em relação à pessoa, tutela a vida, agora no capítulo 2, a tutela é voltada ainda para a pessoa, entretanto agora para a sua integridade corporal. Ok? Portanto, artigo 129 do Código Penal, vamos analisar lesão corporal, ok? A lesão corporal, pessoal, capítulo 2, segundo bem jurídico mais importante da pessoa, portanto, vem logo em seguida a análise da vida. A lesão corporal, ela é dividida em algumas categorias, tá? Se vocês observarem aí, nós temos a lesão corporal dolosa, tá? Que ela pode ser leve, que vem definida no caput, que é o que nós vamos analisar hoje. Ela pode ser grave, artigo 129, parágrafo 1º. Ela pode ser classificada como gravíssima, 129, parágrafo 2º. Lesão corporal seguida de morte, 129, parágrafo 3º. Depois nós vamos analisar a lesão corporal culposa, lá no parágrafo 6º, e por fim, a lesão corporal no âmbito familiar, no âmbito doméstico, que está lá no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal. Observaçãozinha importante aí para vocês. A hora que vocês abrem o Código Penal de vocês, lá no artigo 129, vocês vão verificar que o legislador não menciona lesão corporal leve, ele não menciona lesão corporal gravíssima, ele só coloca lesão corporal no caput e a define. Depois, no parágrafo 1º, ele coloca lesão corporal grave, e na grave ele insere o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Veja, como no parágrafo 2º, as formas de conduta
que leva a resultados são consideradas mais gravosas do que a do parágrafo 1º, a doutrina as denominou no parágrafo 2º de gravíssima. Portanto, lesão corporal gravíssima do parágrafo 2º é denominação doutrinária, não é denominação legal, tá? Não vem lá no parágrafo 2º dessa forma. Logo, na prática, a primeira questão é, você quesita para o médico legista e ao quesitar você menciona as hipóteses do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Significa, se elas forem de natureza grave, o legista vai mencioná-las como grave. Se elas forem de natureza gravíssima, o médico legista vai denominá-las como gravíssima. Se não preencher nenhuma das duas hipóteses, ou seja, das hipóteses elencadas no parágrafo 1º e das hipóteses elencadas no parágrafo 2º, por exclusão, ela é de natureza leve. Ela encaixa-se ou ela encontra adequação lá no caput. Portanto, gravem isso. A lesão corporal de natureza leve, ela é assim denominada por exclusão. Não presente a grave ou a gravíssima, ela só pode ser leve, quando dolosa, ok? E ela é gravíssima porque a doutrina, comparado o parágrafo 2º com o parágrafo 1º, identifica situações mais gravosas no parágrafo 2º. Por isso que a doutrina a denomina de gravíssima, ok? Cuidado com essa situação, elas são importantes, elas são consideradas aí relevantes, ok? Então vamos lá, vamos começar a analisar o artigo 129 caput, lesão corporal leve, leve por exclusão. O legislador diz assim lá no 129 caput, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, ok? Portanto, o bem jurídico tutelado aqui é o do terceiro e não o próprio, ok? Pessoal, a pena na lesão corporal de natureza leve é de detenção, é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E se vocês observarem, ao definir a lesão corporal, denominada aí como leve no caput do 129, vocês vão ver que há 2 situações que o legislador menciona como possíveis de gerar a lesão corporal. Primeiro, é você ofender a integridade corporal. E depois, num segundo momento, lá na parte final, ele diz, ou a saúde de outrem. Então, nós podemos ter a ofensa à integridade corporal e a ofensa à saúde do indivíduo. São 2 situações. Se ofender a saúde, também pode haver a lesão corporal? Claro que pode. Tá? A ofensa não é voltada única e exclusivamente para o corpo, parte física, parte externa, aquela parte que você vê. Assim como não há lesão, há obrigatoriedade de derramamento de sangue. Isso também é outro fator importante, tá? Então, esse é o ponto inicial. Se vocês observarem, o legislador coloca ofender a integridade corporal ou, tá, a saúde de outro. Então, são 2 situações distintas. O que vem a ser a integridade corporal? O que gera a ofensa à integridade corporal? A integridade corporal ou a ofensa à integridade corporal nada mais é do que o dano anatômico decorrente de uma agressão. Ou seja, traduzindo isso para um linguajar mais simples, mais coloquial, tá? A ofensa à integridade corporal nada mais é do que o rompimento ou a dilaceração externa ou interna de tecido do corpo da vítima, tá? E aí nós temos uma quantidade imensa de exemplos relacionados à ofensa à integridade corporal. Por exemplo, vamos lá, então mencionar. Escoriações é uma situação de ofensa à integridade corporal. E o que vem a ser uma escoriação? Escoriação são aquelas lesões superficiais na pele. Para ficar mais fácil de entender, a escoriação é quando a gente fala, só sofri um arranhão.
O arranhão é uma escoriação, é uma lesão superficial na nossa camada de pele, ok? Então, a escoriação é uma ofensa à integridade corporal. A equimose também é geradora de ofensa à integridade corporal. E o que vem a ser a equimose? De forma também bem simplesinha para vocês vão analisar tudo isso mais adiante lá na medicina legal. A equimose é um sangramento do tecido cutâneo. É aquela mancha escura que fica logo abaixo ali da sua pele. Isso é a chamada equimose. Também o mais comum de ofensa à integridade corporal são os cortes, que é isso é o que a gente vê, o que quase todo mundo leigo acha que só isso é lesão corporal. Cortou, está sangrando, está aberto, aí é lesão, mas não é só isso, conforme eu já havia mencionado. As fraturas também são consideradas lesões, né? Então fraturou o braço, fraturou a perna e etc. São lesões da mesma forma, o nariz e por aí afora, tá? As chamadas fissuras também são consideradas ofensas à integridade corporal. A fissura ela é mais comum que aquele ferimento fino e um pouco extenso na pele, e ela ocorre geralmente as fissuras no canal anal, tá? É o mais comum, o local mais comum de se encontrar fissuras, mas também característica de lesão corporal. E identifica-se muito isso nos crimes de estupro, vamos ver mais adiante, tá? Os hematomas, tá? Os hematomas também é considerada ofensa à integridade corporal. Hematoma é o acúmulo de sangue em decorrência de um choque, tá? Então você empurra alguém, você dá um golpe em alguém, ela vai e bate a cabeça contra a parede, bate a cabeça no chão, etc. Gera lá um hematoma. As luxações também são ofensas consideradas corporais, que nada mais é do que o deslocamento de um ou de mais osso da articulação. É quando o indivíduo recebe um golpe, por exemplo, na mão e o dedo entorta. Aquilo nada mais é do que uma luxação. Aí você vai lá e bota o dedinho no local de novo, tá? Isso pode acontecer com o ombro, com o braço, com os dedos e etc. Isso são luxações também geradoras do crime de lesão corporal, porque são consideradas também ofensas à integridade do corpo humano. E por fim nós temos aí os chamados rompimentos dos tendões ou de ligamentos, né? A gente vê muito esses termos com jogadores de futebol, né? Mas aí é óbvio, não há o crime, nós estudamos isso já nas excludentes de ilicitude. E as queimaduras. As queimaduras elas podem se dar por fogo, por água fervente ou até mesmo por ácidos, tá? E dependendo da situação, elas podem ser grave ou gravíssima. Nós vamos analisar isso mais adiante. Mas essas são as hipóteses, tá? Resumidamente, há outras sem ser essas, caracterizadoras de ofensas à integridade corporal. Cuidado, pessoal! Isso cai bastante, pede-se bastante isso. E cuidado com esses peguinhas, nós podemos fazer isso na prova de vocês. Fiquem atentos. A dor em si mesma não é geradora de lesão. Não há o crime de lesão corporal pelo fato do indivíduo estar sentindo dor. Muito comum no dia a dia do nosso trabalho aí, a pessoa chega e fala, olha, eu fui agredida, mas te lesionou em alguma parte do corpo? Fala, não lesionou de forma alguma, mas com o empurrão que ele me deu, por exemplo, eu estou sentindo muita dor nas costas. A dor por si só não gera o crime de lesão corporal. Esse empurrão gerador da dor leva à contravenção penal de vias de fato e não ao artigo 129 caput do Código Penal. Dor por si só, sem estar atrelada, vinculada a uma ofensa à integridade corporal, não gera um crime. É óbvio que se houver uma ofensa e, consequentemente, em decorrência da ofensa, a dor, aí uma coisa está ligada à outra. Mas, cuidado, a dor em si mesma não constitui lesão corporal. Atentem-se a isso, cuidado com esses detalhes. Nós estamos falando de ofensa à integridade corporal, portanto, precisa estar uma das hipóteses que eu acabei de mencionar há pouco.
Outro ponto importante também em relação ao caput e dentro dessa questão ofensa à integridade corporal. E o corte de cabelo ou corte de barba? Geraria o crime de lesão corporal, se não autorizado, porque nós já estudamos lá na parte geral, né? Se autorizar, é óbvio que entra lá naqueles princípios gerais do direito, é uma questão cultural, costume de uma sociedade. A questão aqui é, o corte de cabelo ou corte de barba não autorizado constitui lesão corporal? Claro que sim, né? Veja, o cabelo, a barba é parte integrante da nossa estrutura corporal. Se faz parte do nosso corpo, é crime se você não autorizar. Ainda que o corte de cabelo, geralmente o corte de cabelo, isso não ocorre no corte de barba, a intenção seja voltada para a obtenção de uma vantagem econômica. Tá? Então veja, a pessoa foi lá e cortou o cabelo sem autorização, enquanto a pessoa dormia ou acordada, mas sem autorização dela, cortou os longos cabelos de uma mulher ou de uma moça ou de uma criança ou de uma menina para poder vender este cabelo. Aí você vai dizer, mas isso poderia ser furto. Não, não é furto, pessoal, porque furto é sobre coisa móvel. E o cabelo não é coisa móvel, ele está vinculado ao corpo humano. Portanto, há sim o crime de lesão corporal, ainda que o corte seja com a finalidade de obtenção econômica, seja de natureza econômica. Tá? Se o corte de cabelo ou de barba, mas geralmente na prática isso acontece com o cabelo, tiver como finalidade, como dolo, como intenção de humilhar aquela pessoa, de humilhar a vítima, agora o crime é de injúria real. Tá? O crime agora é de injúria real. É um tipo penal especial em relação ao 129 do Código Penal, caput, que é geral. Se a finalidade ao cortar o cabelo ou se a finalidade ao cortar a barba, portanto sem autorização, era de humilhar aquela pessoa, de menosprezar aquela pessoa, o crime é de injúria real. Artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal. Cuidado com essas distinções, que elas são relevantes na parte especial do Código Penal. Se for o corte de cabelo ou o corte de barba, tiver como finalidade, tiver como dolo, tiver como intenção, tá, de causar vexame à vítima, e esta vítima for menor e estiver sob a guarda, sob a autoridade ou sobre a vigilância do sujeito ativo, do agente, do autor do crime, agora há um tipo penal também especial, específico para essa situação. Você o encontra lá no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90 da lei extravagante, ok? Então, atentem-se a essas situações, tá? Se a finalidade for de humilhar, injúria real, 140, parágrafo 2º. Se a finalidade for de causar vexame e a vítima for menor, tá? Estando esta vítima menor, sob a guarda, autoridade ou vigilância do sujeito ativo, há um tipo penal especial. Aí é aquela questão que nós já estudamos lá na parte geral de conflito aparente de normas e o princípio da especialidade soluciona isso. Portanto, se o tipo penal é especial, ele prevalece sobre o 129, que é geral, ok? Em relação à primeira parte do caput, o que tinha de relevante, nós já tratamos nesses pontos, nesses detalhes. Segunda partezinha, ofender a saúde de outrem. Agora a ofensa é a saúde de outrem, a pena é a mesma, não muda nada, detenção de 3 meses a 1 ano. Pessoal, agora a situação, a ação do agente, a ofensa à saúde, ela nada mais é ou ela nada mais gera do que a provocação de perturbações fisiológicas ou mentais na vítima. Por isso que agora não atinge mais o corpo, a parte externa ou interna. Agora atinge a saúde da pessoa. Agora vai causar perturbações, distúrbios
fisiológicos ou mentais na vítima. Os fisiológicos, pessoal, nada mais é do que um desajuste, né, uma desorganização no funcionamento de algum órgão que compõe o corpo humano. Então, exemplo, tá, de ofensa à saúde, causando aí perturbações fisiológicas na pessoa. O sujeito ativo, o agente, tá, ministra medicamento na comida ou na bebida de alguém, tá, visando ofender a sua saúde. Tá? E essa pessoa, sem perceber, ao tomar a bebida ou ao ingerir aí a comida, acaba tendo uma diarreia. Tá? Portanto, agora, essa situação é de ofensa, é lesão corporal sim, com ofensa à saúde. Atingiu, desorganizou, desestabilizou, desajustou a parte fisiológica da pessoa. Tá? Portanto, ofensa à saúde. Um órgão qualquer desse indivíduo internamente sofreu esse desajuste e ela passou a ter uma forte diarreia. Isso pode também ocorrer em relação a problemas respiratórios. Também é considerado uma ofensa à saúde. Isso pode ocorrer, por exemplo, de um indivíduo, aquele medicamento ou aquela bebida que o indivíduo inseriu para a pessoa para que ofendesse a sua saúde, lhe causasse aí um choque qualquer. Tá? São essas as hipóteses de ofensa à saúde. É lesão corporal da mesma forma, ainda que tenha uma curta duração. Tá? E geralmente tem. O indivíduo fica de diarreia, ele fica algumas horas com diarreia. Tá? O indivíduo tem um problema respiratório, aquele problema respiratório é curto, passageiro, tá? Em decorrência do gás ou de algum objeto qualquer, ele por alguns minutos ele tem uma certa dificuldade de respirar, depois se restabelece o funcionamento do seu organismo. Veja que não houve sangramento nenhum nessa situação, e ainda assim é lesão corporal. Agora a ofensa não é mais corporal, e sim à saúde da pessoa. Nós podemos também ter a ofensa à saúde não fisiológica, mas sim de caráter mental. Tá? Ou de caráter mental, é óbvio, né? O próprio nome já diz, é o desarranjo, é o descontrole, é o desajuste no funcionamento cerebral, que vem a causar aí, por exemplo, uma convulsão, que vem a causar um choque nervoso, que vem a gerar uma doença mental. Isso são comportamentos mais raros de acontecer na prática, mas que sem dúvida nenhuma, caso venha a ocorrer e o dolo seja voltado à ofensa à saúde, vai gerar o artigo 129 caput, é óbvio, se isso não encaixar lá no parágrafo 1º ou parágrafo 2º, são as lesões graves ou gravíssimas, ok? Portanto, pelo caput você conclui que a definição de lesão, o conceito de lesão, ele está voltado tanto para o dano ao corpo, como para o dano à mente do indivíduo, tá? Isso não muda absolutamente nada. Bom, feito isso, analisado aí a ofensa à integridade corporal e a ofensa à saúde, passamos a analisar de forma bem rápida o sujeito ativo e o sujeito passivo. Tá? Trata-se, portanto, de crime comum, logo qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo, qualquer pessoa pode figurar como sujeito passivo. Mas cuidado, pessoal, muita atenção de novo em relação a essa observaçãozinha que eu vou colocar aqui para vocês, tá? A autolesão, nós já vimos isso, ela não é crime. Autolesão é fato atípico. Veja o que diz o 129. O 129, caput, diz ofender a integridade corporal, já discutimos isso, ou então a saúde, já discutimos isso, de outrem e não a própria. Então, a autolesão não é crime, mas cuidado. Se a pessoa se autolesiona para obter uma vantagem, como por exemplo, recebimento de uma indenização relacionada a valor de seguro,
Agora, o crime não é do 129, porque não temos o crime de autolesão, mas o crime é de estelionato. Tá? Então, cuidado com esse detalhe. Se a pessoa se autolesionar para receber um valor de um seguro que ela tem ou que um terceiro fez para ela, nesta situação, se ficar descoberto que ela se autolesionou para esse fim, o crime agora é patrimonial e não é mais contra a pessoa. Aí a conduta dela encontra adequação lá no artigo 171 do Código Penal, parágrafo 2º, inciso 5º. Tá? Dá uma observadinha lá no 171, parágrafo 2º, inciso 5º, vocês vão encontrar lá a definição de um fato típico que se amolda perfeitamente a essa situação. Muito comum, pelo menos até algum tempo atrás, esse tipo de situação. A pessoa se autolesionava exatamente para receber um seguro. É crime, mas é crime patrimonial, está lá no 171. É estelionato, não é lesão corporal. E outra observação importante que vocês precisam ficar atento aí é que o feto não pode também ser vítima de lesão corporal. O feto só pode ser vítima de aborto. Tá? A vida tutelada aí no artigo 129 do Código Penal é a vida extrauterina. Foi uma falha do legislador, alguns doutrinadores assim o dizem. Tá? E provavelmente foi mesmo. Se há vida intrauterina e a vida extrauterina, o artigo 129 do Código Penal deveria, sem dúvida alguma, ter incluído também a vida intrauterina, mas não o fez e não pode se interpretar para prejudicar. Não é possível analogia in malam partem. Portanto, a lesão corporal ao feto não gera um crime do artigo 129 do Código Penal. Só vai ocorrer o aborto, caso o aborto ocorra. Se não ocorrer o aborto, não há como punir o indivíduo só pela lesão do feto. É possível pela lesão da gestante, se ficar demonstrado que ela ficou lesionada em decorrência disso, ok? Seguindo aí, em relação à consumação e tentativa, já estamos caminhando aí para o finalzinho. A consumação, ela ocorre com a ofensa corporal ou com a ofensa à saúde. Estamos diante de um chamado crime material, tá? Lá na classificação que nós vimos no ano passado, o 129 do caput do Código Penal é um crime material. Exige a conduta, exige o resultado e a produção efetiva da ofensa, seja ela corporal ou seja ela a saúde da vítima. E cuidado, pessoal, o artigo 129 do Código Penal é definido como crime não transeunte, tá? A classificação é de crime não transeunte. Lembram-se disso? O não transeunte é aquele que não transita. Se ele não transita, ele fica. Se ele fica, ele deixa vestígios. Portanto, se deixa vestígio, exige exame pericial. Tá? Não se esqueçam disso. O artigo 129 do Código Penal é classificado como crime não transeunte, portanto, exige perícia, exige exame de corpo de delito, que é o nome dado lá no direito processual penal para se materializar esta lesão corporal. E se não houve o exame de corpo de delito, aí se houver a possibilidade de você fazer a prova por outros meios, há possibilidade sim, ainda assim ele responder pelo 129. Caso isso não ocorra, vai responder por uma vias de fato, ok? Que é o artigo lá 21 do Decreto-Lei 3.688/41. E a tentativa é possível? Se é um crime material, a tentativa é possível sim, se você conseguir provar que o dolo é voltado à lesão. Caso contrário, há só a contravenção de vias de fato, conforme mencionado. Então, olha que importante. Na tentativa, significa que a lesão corporal, a ofensa, não se materializou. Tá? E aí você precisa verificar se a finalidade era realmente buscar a ofensa e você não conseguiu por circunstância alheia à sua vontade, aí o crime é de tentativa de lesão corporal leve, tentativa de lesão corporal no caput. Se ficar demonstrado que a vontade do agente ao realizar a conduta não era de ofender a integridade física,